Graça e paz, amados. Amém. Bom dia para todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 34, por gentileza. Salmos de número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Todos juntos, o versículo número 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Até aqui. Agora eu preciso ler com vocês e para vocês o cabeçalho desse texto, que tem muito a ver com a história do mesmo. Salmo de Davi, quando fingiu-se amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como teu povo, no dia do Senhor, na casa do Senhor, iniciando uma nova semana, prestando a Ti, logo nas primeiras horas da manhã e do dia, o louvor e o culto que só pertencem a Ti. Já cantamos, já ofertamos, já oramos, já fomos muito abençoados com tudo que fizemos até aqui. E agora que a Tua palavra foi lida, que o Senhor continue a nos abençoar e por ela nos fale, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto coletivo. Peço poder e graça da parte do Senhor. Peço que o Senhor não me deixe atrapalhar o fluxo da Tua mensagem, mas que o Teu Espírito me sustente, me fortaleça, me cubra com misericórdia e graça. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos assim. Amém. Irmãos, foi importante a leitura do cabeçalho deste salmo, porque ele vai dar o contexto em que esse salmo foi escrito. E nós precisamos voltar a 1 Samuel. É em 1 Samuel 16 que aparece Davi, quando ele é ungido por Samuel. E a partir daí começa uma trajetória nova na vida daquele que vivia, como muitos outros jovens da sua idade, cuidando de ovelhas. Mas então, no capítulo 16, ele é ungido por Samuel. Já no capítulo 17, ele já tem aquele embate com Golias, e ele então, em nome do Senhor, vence aquele desafiante Golias, que por 80 vezes chegou diante do povo de Israel e dizia: não tem homem aí não para lutar comigo. Um homem de quase 3 metros, acostumado a lutas e a guerras, mas Davi ali, totalmente envolvido pelo Espírito do Senhor, e no nome do Senhor vai contra aquele gigante e vence. E isso faz com que Davi se torne agora um homem reconhecido, afamado. E aí chega o capítulo 18 de 1 Samuel, e ali registra-se um cântico. E esse cântico, ele acaba sendo usado
para que a vida de Davi tivesse uma reviravolta. No cântico, lá em 1 Samuel 18, a partir do 6, as mulheres olham para Saul e dizem: Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E aquele Davi, que até então tinha caído na graça de Saul, tinha sido olhado por Saul com bons olhos, ao ponto de Saul pedir a Jessé, pai de Davi, deixa ele comigo. Agora, aquela música causa uma inveja tão grande no coração de Saul, que a partir daí, o desejo do mesmo é matar Davi, é acabar com Davi. E a partir daí, a vida de Davi, ela toma um rumo diferente. E ele começa a ter perdas na sua vida. Antes das perdas, você lida bem quando alguém que está do seu lado, no seu trabalho, na faculdade, alguém que está próximo de você, é o elogiado e você não é? Como é que você lida com o elogio que é feito ao outro e não a você? Isso dá uma inveja, dá uma frustração. Você se sente injustiçado, porque não fui eu o elogiado e fulano. Isso aconteceu com Saul. Saul ficou extremamente rebelde em relação a Davi, invejoso, irado, por causa de um elogio que fizeram a Davi e não a ele. Ele disse: o que falta para entregar o reino a ele? Entrega tudo a ele, ele não é o bonzão? E a partir daí ele envida todos os esforços para matar Davi. Capítulo 19, começa as perdas na vida de Davi. Havia casado com Mical, filha de Davi. E Saul manda gente lá para matá-lo. E ele tem a parceria da esposa para fugir. Foge, porque senão meu pai vai matar você. Ele foge. Aí já deixa para trás a esposa. E nessa fuga, ele já deixa de ser um soldado do exército que ele era, tinha um posto dentro daquele exército. Na fuga, perde o posto no exército. Na fuga, perde o casamento, a mulher fica para trás. Capítulo 20 fala de 1 Samuel, da amizade que ele tinha com Jonatas, filho de Davi. E também Jonatas diz: vai-te embora, porque meu pai vai matar você. Na fuga, ele deixa para trás o apoio espiritual que ele tinha de Samuel. Ele vai para longe. Na fuga, ele perde inclusive o amor próprio. As muletas, talvez das quais ele se escorava, um bom cargo, uma boa cobertura espiritual, um casamento, uma amizade boa, amor pela vida, de repente tudo isso ele se vê perdendo, ao ponto de que no capítulo 20, verso 3, diz que a vida de Davi estava por um fio. E no meio dessa pressão, perdendo, e talvez alguém aqui ou lá esteja nessa fase de perdas, de dores, de decepções. Parece que tudo de ruim ou de negativo chega no mesmo tempo. É perda com problema familiar, é perda financeira, é perda de saúde, é uma injustiça, é uma calúnia, um monte de coisas chegando. E aí a gente pensa no que foi cantado aqui, que tudo coopera para o nosso bem. Amém. Tudo que Deus faz, tudo que Ele permite, se Ele permite é porque Ele ordena, coopera para o nosso bem. Só que às vezes, no meio desse acocho, dessa situação que vem de maneira abrupta, a gente às vezes querendo um atalho, ou querendo consertar de alguma forma, acaba pegando o atalho errado e agindo errado. E é o que acontece com Davi.
Davi, no meio desse desespero, fugindo, correndo, com a vida por um triz, ele tem a ideia de se esconder em Gate, na terra do rei Aquis. Mas antes disso, ele passa em Nob, encontra-se com o sacerdote Abimeleque, dizendo: olha, eu preciso que você me ajude, porque o meu chefe, Saul, isso era mentira o que Davi estava falando, estava desesperado, estava fugindo. O meu chefe, ele me mandou para uma missão e eu saí tão rápido que nem uma arma deu para me pegar, nem nada. E o Abimeleque diz: rapaz, eu não tenho arma aqui não, a única coisa que eu tenho aqui é aquela espada que você derrotou Golias, ela está ali enrolada no pano. Estou falando de 1 Samuel, capítulo 21. Aí Davi disse: me dá essa mesmo. E Davi sai de Nob, diante do sacerdote Abimeleque, e foge para Gate, do rei Aquis, terra de quem? Alguém sabe? De Golias. Porque na cabeça dele, na fuga, aperreado, ele diz: vou me esconder na terra de Golias, porque Saul jamais vai imaginar que eu estou escondido aqui e não vai me achar e não vai me encontrar. Ou seja, ele buscou um atalho no meio daquele desespero, no meio daquela aflição. Não precisa levantar a mão, mas quem talvez numa situação de agonia, de aperto, de crise, você entende que tal situação vai ser melhor e você vai por ali, quando você vê, foi pior. Meu Deus, tentei cortar esse caminho, tentei fazer por aqui, tentei consertar e o remédio foi pior. E é o que Davi percebe. Se você puder, leve a sua Bíblia para 1 Samuel 21, porque vai ficar melhor lendo do que eu falando. 1 Samuel 21. A partir do 10. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Está se escondendo de Saul. E vai para a terra do inimigo, vai para a terra de Golias, e chega lá com o que na mão? A espada que o miserável tinha matado Golias. Ele vai para a terra de Golias com a espada na mão. Meu Deus, às vezes o acocho faz até com que servos de Deus também tomem atitudes precipitadas ou equivocadas, e depois vem as consequências. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr a saliva pela barba. Você consegue imaginar esse quadro? Davi se fingindo de doido, arranhando as portas, babando, como diz o outro, tirando uma de doido, para ver se escapava. O cara deve ter pensado assim: não, esse bicho está doido, por isso que ele veio para cá. Aí ele começa a babar, arranhar a porta igual um doido. Aí parece que funcionou, viu? Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me, aí sobrou para os outros também, falta-me a mim, doidos, para que trouxesses estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Versículo 1. Davi retirou-se dali, escapou, e se refugiou na caverna de Adulão,
Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram até ali para ter com ele. Então, o contexto do Salmo 34, 142 e 57 é esse contexto. Davi acossado, perdas, foge e tem a brilhante ideia de se esconder na terra do inimigo. Quando percebeu que a chapa estava quente do lado dele, se fingiu de doido e o rei diz: vai-te embora daqui. E ele corre e chega na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, ainda no meio da aflição, ele então escreve o Salmo 142, que é como que se ele estivesse totalmente prostrado e pedindo socorro a Deus. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Veja o cabeçalho do Salmo 52, 142, que ele está na caverna de Adulão. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele está fugindo de Saul, chega na caverna. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Dizem que Davi faz este salmo ali prostrado, deitado, arrasado, com medo. E ele começa a então ganhar um respiro. E ele então faz o Salmo 57 como que de joelhos, porque o Salmo 57 diz assim, ainda no mesmo contexto da caverna de Adulão, como você pode ver aí: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Então Davi está clamando pelo socorro do Senhor. E o Salmo de número 34, que é o objeto da nossa pregação nesta manhã hoje, é Davi então testemunhando da bondade de Deus. É Davi então se referindo a Deus, o Senhor, como Deus que é bom, não obstante por vezes as nossas atitudes erradas, tresloucadas, desesperadas, que foi o caso. Davi se meteu nessa enrascada, o que ele quis fazer, o que ele não devia ter feito, e por vezes isso acontece comigo e acontece com você, às vezes querendo sair de um buraco ou de um problema da nossa maneira, sem buscar a direção de Deus, ou sem ser sensível à voz de Deus, nós nos metemos em um problema ainda maior. Mas Deus, no seu caráter misericordioso, não nos nega livramento e auxílio. Mesmo quando determinados problemas são resultados dos nossos pecados ou resultado dos pecados de outros para conosco. O fato é que, em meio àquela situação de desespero, de aflição e de perseguição e de ser caçado, Davi clama a Deus, como vimos no Salmo 142, 57. E agora, livre, no Salmo 34, ele exalta a bondade de Deus. E ele reconhece: o Senhor é bom. Nós não somos bons. Nós somos falhos. Nós pecamos.
nós somos tão maus que às vezes lançamos a nossa própria vida em confusão. Mas o Senhor é bom. E Davi, então, faz o Salmo 34 com algumas considerações que eu quero trazer para você. Primeiro, ele faz um compromisso. E esse compromisso está aqui nos primeiros 3 versículos. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi faz um compromisso. Haja o que houver, dias bons ou dias maus, com saúde ou com enfermidade, com a vida financeira estável ou instável, empregado ou desempregado, em todo o tempo, eu vou louvar a Deus. Louvar a Deus significa tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor. Louvar a Deus significa elogiá-lo, honrá-lo, glorificá-lo por quem Ele é. Louvar a Deus significa entender que no pouco ou no muito, na tristeza ou na alegria, o Deus da aliança trabalha em favor do seu povo. E às vezes o trabalhar do Senhor da nossa vida passa por coisas difíceis, por perdas, por dores, por humilhações, por vexames, mas nada disso significa ausência do cuidado de Deus na nossa vida. E Davi amadurece com essa experiência e ele diz: eu vou assumir um compromisso, haja o que houver, eu vou louvar a Deus. Só a título de brincadeira, com as coisas baratas ou caras no supermercado, eu vou louvar a Deus. Compromisso que Davi faz diante desse Deus que ele diz que é bom. O segundo ponto fala a respeito de um compartilhar. Eu botei compartilhar para ter uma sequência, depois eu explico a vocês. Mas na verdade é um testemunho. Mas Davi está aqui compartilhando o porquê desse compromisso, o porquê dessa decisão. E ele vai falar aqui do 4 ao 7, de história de medo, de história de angústia, de história de vexame, mas também de história de libertação e de história de triunfo e de proteção. E do 4 ao 7 é um compartilhar aos seus contemporâneos ali. Ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. O Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. Ei, não é pecado ter medo. Às vezes somos assombrados por situações. Você fica com medo. Você diz: Deus, como vai ser agora? Sei lá, é um diagnóstico de uma enfermidade, é uma mudança no seu status financeiro, é uma demissão inesperada, é um cônjuge que chega e diz: não quero mais, estou indo embora. Você olha e: meu Deus, o medo bate, como é que eu vou ficar com essas crianças, como é que eu vou... Não é pecado ter medo, é pecado viver com medo. E nas circunstâncias que Davi estava, ele teve medo. E ele invocou o Senhor com muito medo. E ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele diz aqui o quê? Que durante um tempo seu rosto estava abatido, fragilizado, com medo. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo agora como testemunho que aqueles que contemplam ao Senhor, eles terão seu rosto iluminado.
E o vexame, a vergonha, vai dar lugar para um encorajamento, um brilho, uma intrepidez, uma certeza: Deus está comigo. E aquela vergonha e aquele abatimento dá lugar então para esse brilho. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. No 6, ele fala do seu desespero. Clamou este aflito, ou seja, ele estava aflito, ele estava desesperado. E o que é que ele faz? Ele clama. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, que não é uma profecia negativa, mas é uma realidade, constatando os fatos. Nós estamos vivendo dias maus, e a tendência, como diz a Escritura Sagrada, é que os dias maus aumentem. Pois Jesus disse que nos últimos dias iria esfriar o amor e aumentar a iniquidade. E é isso que a gente vê: um mundo confuso, um mundo cheio de egoísmo, cheio de egocentrismo, e aparecendo cada vez mais pragas, mais peste, mais crise, mais ganância, mais corrupção. E é nesse mundo que nós estamos postos, e a aflição cresce, a angústia cresce. E aí deve crescer também a nossa busca por Deus em oração. Daí Deus gracioso colocar na agenda da Quarta Igreja durante esse ano o tema: orai sem cessar. Daí nós termos agora em janeiro a semana de oração, fevereiro, semana de oração, e o pastor já me confidenciou: para o ano vamos fazer 30 dias de oração em janeiro. Diga amém. E daí Deus colocou na agenda da nossa igreja pelo menos 12 vigílias ao longo desse ano, porque aumenta a aflição, aumenta a angústia, mas também, por outro lado, nós precisamos aumentar, intensificar a nossa busca por Deus, a nossa oração a Deus. Então, se você vive aí aflito, angustiado, não fique se vitimizando: de mim, coitado de mim, por que comigo? Faça como Davi, busque a Deus, se una aqui com a igreja. Nós temos reunião de oração na sexta-feira à noite, nós temos semana de oração da SAF, nós temos culto de oração na terça, nós temos vigília, inclusive a próxima será dia 21 de fevereiro, a terça sexta-feira, não na última por causa do carnaval. Então venha orar, venha derramar o seu coração, venha ouvir a voz de Deus, como o pastor João falou quarta-feira, e falou muito ao meu coração, e eu passando uma semana difícil, e aquela palavra entrou, e diante de dor, e de lágrima, ou de alegria, ou de felicidade, o pastor João dizia: ore, ore e ore, porque às vezes a gente quer reclamar, quer chorar, quer se rebelar, quer brigar, mas não quer orar. Então é orar e orar sem cessar. Amém, irmãos? Fecha parênteses. Davi está aflito, desesperado, angustiado, e ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou, porque Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que tem livramento para aqueles que o buscam, aqueles que clamam a Ele. Como o pastor Edson já leu aqui: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus é o Deus que livra. E Davi recebeu esse livramento, e o Senhor o livrou, não de uma nem de duas, mas de todas as suas tribulações. Do 4 ao 6, Davi compartilha, Davi testemunha de que recebeu de Deus um grande testemunho, um grande livramento, uma grande obra de libertação. Aí do 7, ele fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu estava com medo, eu estava fragilizado, mas não obstante o meu medo, a minha fragilidade, o Senhor acampa ao meu redor o anjo dele, que me livra e que me guarda. E então, agora Davi traz aqui uma constatação ou uma convicção no versículo número 8, como que concluindo essa primeira fala dele, porque esse salmo se divide em duas partes, até o versículo 10, e depois do 11 ao 22, nós vamos até o versículo 10, a primeira parte, como que concluindo o versículo e tudo que ele tinha dito ali, do seu compromisso, do seu compartilhar, agora uma convicção e uma constatação. Ele diz: provai
e vede, o que, irmãos? Que o Senhor é bom. Ele não disse assim, pense numa coisa boa, Deus é bom. Ou, reflita sobre isso, medite sobre isso. Não, ele disse, experimente, prove, coma, beba. É como se alguém chegasse para você e dissesse, olha, eu chupei um abacaxi geladinho, docinho, pensa num abacaxi bom, comprei ali na Serra das Russas, quando ia passando de viagem, e quando mordi, aí quem está ouvindo só vai salivar, mas ele não tem noção, ele pode pensar, ele pode raciocinar, ele pode imaginar, mas ele só vai saber o verdadeiro sabor se ele o quê? Provar. E Davi está dizendo, prove de Deus, coma de Deus, experimente de Deus. É mais do que igreja, é mais do que denominação, é mais do que religião, é mais do que se sentir bem nesse ambiente agradável, e é mesmo. É mais do que tudo isso. É provar de Deus, é comer de Deus, é experimentar de Deus. E aí, de forma inequívoca, todo aquele que prova, que experimenta, que come de Deus, ele verdadeiramente vai dizer, Deus é bom. Deus é bom. E como que se alguém perguntasse, Davi, como é que eu posso experimentar? E agora já concluindo, chamando o louvor, por favor. Davi, como é que eu posso provar de Deus? Experimentar de Deus? Versículo 9 e 10 nos dão a resposta. Primeiro, diz o versículo 9, temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quer provar de Deus? Tema o Senhor, tema a Deus, reverencie-o, respeite-o, relacione-se com Ele, reconhecendo a dignidade de Deus, tema a Deus, só prova de Deus, só experimenta de Deus, só tem relacionamento profundo com Deus quem o teme e teme de verdade, reconhecendo a sua grandeza, glória, honra, santidade. Eu quero experimentar, eu quero provar, tema a Deus. E o outro conselho de Davi é, versículo 10, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quer experimentar de Deus, provar de Deus, comer de Deus, nesse sentido, busque a Deus. Nas palavras do profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nas palavras de Jeremias, busque o Senhor de todo o coração. Nas palavras do grande Rei e Mestre Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. Você quer experimentar desse Deus que é bom, que é bondoso? Tema-o, busque-o de todo o seu coração. Não poderia terminar essa mensagem sem antes falar do ápice da bondade de Deus, do ponto alto da bondade de Deus, que foi a entrega voluntária, amorosa e generosa de Jesus na cruz, para morrer pelos nossos pecados. Quem aqui estava perdido e foi alcançado por Jesus, levante a mão e diga amém. Foi bondade de Deus na sua vida. Você estava morto, cego, perdido nos seus delitos e pecados, totalmente merecedor do inferno, mas Deus, em sua bondade, enviou Jesus e plantou no seu coração a fé, que não vem de nós, não vem de vós,
é dele. E ele mesmo fez com que você cresce em Jesus. A expressão maior da bondade de Deus. E hoje você não está mais perdido, não é mais condenado. O seu destino final não é o túmulo, não é o inferno. O seu destino final, por causa da bondade de Deus, é a glória eterna. Mas se há entre nós aqui pessoas que ainda estão perdidas, hoje você pode ser alvo da bondade de Deus. Hoje você pode mudar o seu status de perdido para encontrado pela bondade de Deus. E você pode dizer: não, mas eu não sou uma pessoa perdida, eu não sou um devasso, eu não sou um prostituto, eu não sou um roubador, um trambiqueiro, eu pago minhas contas em dias, eu não traio minha mulher nem meu marido, eu não faço isso ou aquilo. Sim, mas quem é que se enquadra no status de perdido? É todo aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode ter um caráter ilibado, você pode ser um cidadão nota 10, perfeito em tudo que faz, mas se você não reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você está perdido, perdida. Mas hoje, assim como Davi reconheceu seus erros, você pode dizer: Senhor, eu estou perdido. Ou talvez você já até fez uma pública profissão de fé, mas as suas atitudes negam a profissão da sua fé. E você diz: Senhor, apesar de ter feito a profissão de fé, eu estou perdido. E hoje, Senhor, fiado na tua bondade, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecê-lo como o único Deus bom, que salva perdidos pecadores como eu. Deus é bom, irmãos. Nós somos maus. Mas apesar da nossa maldade, o Senhor é bom. E foi por isso que Ele deixou a glória e veio ao mundo, como diz Lucas 19:10, que o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. Se você se encontra perdido, hoje você pode ser encontrado e salvo pela graça e pela bondade do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar e cantar. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade. Bondade essa cujo ápice foi revelado na entrega de Jesus. Nós estamos aqui no dia que Ele ressuscitou, no dia que Ele venceu a morte, no dia que Ele esmagou a cabeça da serpente, para celebrarmos, ó Deus, a tua bondade, te agradecer, porque o Senhor nos alcançou. Que seja manhã de salvação aqui nesta igreja, e que o Senhor possa convencer homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo, e que vidas aqui, convencidas pelo Espírito Santo, tocadas pela tua bondade, possam se render ao Senhor. Que haja renovação, e que aquelas pessoas que, como eu, diante de acocho, pegaram atalhos e viram que o atalho foi pior do que seguir o fluxo, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor traga livramento por sua bondade, porque nós não merecemos. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor.